Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de termos aí alguns jogos da segunda rodada ainda rolando, a terceira rodada vai começar nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Também vou trazer a grade de transmissão, ou seja, onde esses jogos serão transmitidos ao vivo, a maioria de graça. Simbora então? Conforme eu falei, a rodada começa nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e terá o Real Brasília encarando o Imperatriz do Maranhão. O jogo vai ser às 14h45, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. E esse jogo terá transmissão do canal do YouTube Paulistão. Um pouco mais tarde, às 16h45, será a vez do Fast Clube do Amazonas encarar o Floresta. O jogo vai acontecer lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, também com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 17 horas, São Carlos e Cruzeiro brigam aí por uma vaga na segunda fase, confronto direto aí por vaga na segunda fase, sendo que os dois têm chances aí de classificar de forma direta. O confronto vai acontecer lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, e terá transmissão da Cazé TV. Às 8h45, o Capitão Poço jogará contra o Rio Branco do Espírito Santo. A partida vai acontecer lá no estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19 horas, o Votuporanguense encara o Botafogo. O confronto vai acontecer lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, transmissão do canal por assinatura Sport TV. E fechando os jogos da terceira rodada, nesta quarta-feira, às 21 horas, o Mirassol encara o Criciúma. O jogo acontece lá no estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Na quinta-feira, dia 9 de janeiro, aí teremos vários jogos, e a rodada começa ao meio-dia e 45, com o Força e Luz do Rio Grande do Norte encarando o Operário do Paraná. O jogo vai ser lá no estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 13 horas teremos vários jogos. O Botafogo de Ribeirão Preto encara Tunaluso. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, transmissão do YouTube Paulistão. O São José pega o Retrô, jogo que acontece lá no estádio José Vesse, em Cravinhos, também com transmissão do YouTube Paulistão. E o Água Santa pega a equipe do Brasiliense. O jogo vai ser lá no estádio Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã, também aí com transmissão do YouTube Paulistão. Outros dois jogos acontecem na faixa das 13 horas. O Operário do Mato Grosso do Sul jogará contra o Juventude. Esse jogo vai ser lá no estádio José Ferreira Alves, em Tietê. Detalhe é que as duas primeiras rodadas desse grupo foram disputadas em Santana de Parnaíba, por conta lá do estádio de Tietê ter sido inundado pelo rio Tietê, né? Por causa das fortes chuvas do início do ano. Porém, o pessoal lá de Tietê já arrumou o gramado, já deixou tudo certinho. Então, os jogos voltam aí para Tietê, e o Operário do Mato Grosso do Sul e Juventude se enfrentam lá no estádio José Ferreira Alves. E esse jogo terá transmissão do YouTube Paulistão. Já o Ercílio Luz vai encarar o Dom Bosco. O jogo vai ser lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, também com transmissão do YouTube Paulistão. Na faixa das 14h45, apenas um jogo. O Náutico de Roraima encara o Santa Cruz do Acre. O jogo vai acontecer lá na Arena Barueri e terá transmissão do YouTube Paulistão. Às 15 horas, também um jogo. O Tanabi joga contra o Santa Cruz. A partida vai acontecer lá no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, transmissão do canal Sport TV. Já às 13h15, teremos aí 5 partidas. O Bandeirante vai jogar contra o Azuris. O jogo vai acontecer lá no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, transmissão do YouTube Paulistão. O Comercial de Ribeirão Preto jogará contra o Vitória. O jogo que acontece no estádio José Vesse, em Cravinhos, com transmissão do YouTube Paulistão. O Tupã pegará o CRB de Alagoas. O jogo que acontece lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, também aí com transmissão do YouTube Paulistão. Já o Comercial de Tietê jogará contra o América de Natal. A partida vai acontecer lá no estádio José Ferreira Alves, em Tietê, com transmissão do YouTube Paulistão, enquanto que o Desportivo Brasil medirá forças contra o Coritiba. O jogo que acontece lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, também com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 16h45 teremos dois jogos. O Tirol, do Ceará, jogará contra o Jaciobá, de Alagoas. O jogo vai acontecer lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, a Internacional de Limeira jogará contra o Coimbra. O jogo vai acontecer lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, com transmissão do YouTube Paulistão. Seguindo com a rodada, às 17 horas, o Oeste vai encarar o Palmeiras. O confronto vai acontecer lá na Arena Barueri, em Barueri, com transmissão da Cazé TV. Já às 8h45, o Ferroviário jogará contra o Mazagão, do Amapá. A partida vai acontecer lá no estádio José Liberati, em Osasco, transmissão do YouTube Paulistão. Às 19 horas acontecem dois jogos. Ferroviário e Santos
se enfrentam na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara com transmissão da Cazé TV, enquanto que o Linense vai jogar contra o Fluminense. O duelo será lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes em Lins, com transmissão do canal Sport TV. Já às 19h15, o Guarani jogará contra o Nova Iguaçu. O jogo vai acontecer no estádio José Lancha Filho em Franca, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 21h, será a vez do Audax encarar o Atlético Paranaense no estádio José Liberati em Osasco, com transmissão do YouTube Paulistão e também da Rede Vida. A Rede Vida então mostrando aí o duelo entre Audax e Atlético Paranaense. E fechando aí os jogos da quinta-feira, às 21h30 a Francana encara o Atlético Mineiro, partida que acontece lá no estádio José Lancha Filho em Franca, com transmissão do canal Sport TV. Aí vamos para os jogos da sexta-feira, dia 10 de janeiro. Rodada aí que vai começar cedinho, às 8h45, o América do Sergipe jogará contra o Barra de Santa Catarina. A partida vai ser lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 11h, o Flamengo de Guarulhos vai encarar a equipe do Internacional, também lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, com transmissão do Sport TV. E detalhe, hein? O Internacional já está eliminado, perdeu os 2 primeiros jogos, está fora, só cumpre tabela aí o Colorado nesta partida contra o Flamengo de Guarulhos. Ao meio-dia 45, o 15 de Piracicaba jogará contra o Canaã. O jogo vai ser lá no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 13h, a Ponte Preta joga contra o IAP do Maranhão. O jogo vai ser lá no estádio Evandro de Paula, na cidade de Santa Fé do Sul, com transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, o Grêmio Novo Horizontino encara o Genos. O jogo acontece lá no estádio Domênico Paulo Metidieri, em Votorantim, com transmissão do YouTube Paulistão. Também à 13h, o Inter de Minas encara o Marcílio Dias. O jogo acontece no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, transmissão do YouTube Paulistão. Seguindo aí com os jogos da 13h, o União Araguainense do Tocantins encara o Red Bull Bragantino. O duelo vai acontecer no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, com transmissão do YouTube Paulistão. Já o Piauí jogará contra o Estrela de Março da Bahia, partida que acontece lá no estádio Amadeu Bosca, em Salto, com transmissão do YouTube Paulistão. O Falcon encara o Dourados, no Mato Grosso do Sul. O duelo vai acontecer lá no estádio Ildeus Silvestre do Carmo, na cidade de Itacoaxetuba, também com transmissão do YouTube Paulistão. E fechando aí as partidas da faixa das 13h, o Araguacema, do Tocantins, encara o Monte Roraima, jogo que acontece na Arena Ibrachina, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. Já na faixa das 14h45, teremos apenas um jogo. O Porto Velho encara o Rio Branco do Acre. A partida vai acontecer lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 15h, o Nacional de São Paulo joga contra o Vasco. A partida vai ser lá no estádio Nicolau Alaion, com transmissão da Cazé TV. Já às 3h15 da tarde, vários duelos. O Santa Fé jogará contra o Cuiabá. Essa partida vai acontecer lá no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul. O Votorati pega o ABC, jogo que acontece no estádio Domênico Paulo Metidieri, em Votorantim, com transmissão do YouTube Paulistão. E o Taubaté jogará contra o Goiás, partida que acontece no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, também aí com a transmissão do YouTube Paulistão. Ainda às 3h15 da tarde, o Suzano jogará contra o Avaí, partida que acontece no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. O Esfera jogará contra o América Mineiro, jogo que acontece no estádio Ildeu Mosca, em Salto. O Astra de Itaquá pega o Vila Nova de Goiás, partida que acontece no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itacoaxetuba, enquanto que o Ibrachina vai jogar contra o Náutico, partida que acontece na Arena Ibrachina, em São Paulo. Todos esses jogos que eu citei com transmissão do YouTube Paulistão. Às 4h45 da tarde teremos dois jogos. A Portuguesa joga contra o América do Rio de Janeiro, partida que acontece no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, enquanto que o Sergipe desafia o Madureira. A partida vai acontecer lá na Arena Capivari, em Capivari. Esses dois jogos também aí com transmissão do YouTube Paulistão. Às 17h teremos apenas um jogo. O Santo André jogará contra o Corinthians no Bruno José Daniel, com transmissão da Cazé TV. Já às 19h, duas partidas. A Itapirense encara o Atlético Goianiense. O jogo acontece lá no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, transmissão do Sport TV, enquanto que o Capivariano desafia o Bahia, lá na Arena Capivari, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19h15, será a vez do Serra Branca da Paraíba encarar o Picos. A partida vai acontecer lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, com transmissão do YouTube Paulistão. E às 21h30, também lá no Zezinho Magalhães, o 15 de Jaú encara o São Paulo, com transmissão do Sport TV. Aí a primeira fase vai ser fechada no sábado, dia 11, com a Portuguesa Santista jogando contra o Trindade. Essa partida vai ser às 8h45 da manhã, lá na Rua Javari, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 10h45, o Vitória da Conquista pega o Porto Vitória, partida que acontece lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá,
também com transmissão do YouTube Paulistão. Às 11 horas será a vez do Juventus medir forças com o Ceará lá na Rua Javari, com transmissão do Sport TV. Ao meio-dia e 45 será a vez do Cascavel encarar o Boa Vista. O jogo vai acontecer lá no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, com transmissão do YouTube Paulistão. À 1 da tarde, o Atlético Guaratinguetá encara o Grêmio. O duelo será lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Já às 14h15, será a vez do Carajás encarar o São Bento. O duelo vai ser lá no estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 3 da tarde, o Referência jogará contra o Sport Recife, lá no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, transmissão do Sport TV. Às 16h30, o Fortaleza encara o Ituano, lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 19h30, será a vez do Cruzeiro da Paraíba jogar contra o Zumbi de Alagoas. O jogo vai ser lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, com transmissão do YouTube Paulistão. E fechando a rodada, às 21h45, o Sport Clube São Bernardo encara o Flamengo. O jogo vai acontecer lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes, e terá aí transmissão do canal por assinatura Sport TV. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!